A história começa com um grupo de criminosos que está a caminho para buscar mercadorias brancas, se é que me entende. Vamos usar droga, desgraça! Para uma transação com um cliente gordo. Depois de viajarem bastante, o cliente gordo pede para descansar um pouco. Descansar, né? E o cara não é de ferro. No entanto, os traficantes não sabem que esse cliente é na verdade um informante da polícia. O homem gordo enviou sua localização para a polícia, que instruiu o nosso personagem principal, Lazi, a mirar nos suspeitos. Ele identificou a posição do informante aliado e estava pronto para agir, mas logo em seguida, o chefe criminoso recebe uma ligação. Ele percebe que esse não é um cliente de verdade, então soca o informante e saca sua arma para lidar com ele ali no local. A equipe policial age imediatamente, sem entender como seu informante foi exposto. Lazi rapidamente atira no chefe para salvar o informante, disparando vários tiros para cuidar dos capangas. Um até tenta se esconder atrás de uma árvore, mas ele atira através dela e o mata. Restando apenas o chefe, ele pega o informante da polícia como refém e os ameaça. Eles então escapam e o sinal da polícia desaparece de repente. Lazi chega mais tarde ao último local onde o sinal do informante foi detectado. O líder de sua equipe, Capitão Wang, junto com toda a equipe, também chega. Eles notam que o informante deixou um leque apontado na direção para onde os criminosos podem ter fugido. O Capitão Wang pergunta ao guarda florestal se há a possibilidade dos criminosos estarem escondidos sob o lago. No entanto, a probabilidade é muito baixa, pois quase todos os anos corpos são retirados de lá. Pessoas e animais locais evitam essa área e os moradores a chamam de lago comedor de homens. Embora não acreditem realmente nessas superstições, eles pedem a compreensão do guarda florestal, pois precisam se aproximar do lago para o trabalho. Eles não o forçarão a segui-los, então ele pode ir. Sabendo que não pode persuadi-los mais, o velho vai embora. Depois de marchar por um tempo, Lazi de repente vê uma imagem estranha em sua mente. Quando seus companheiros de equipe perguntam se ele está bem, ele pensa que algo acabou de entrar em seu olho. Eles mais tarde encontram uma passagem secreta em uma cachoeira, e o Capitão Wang pede que carreguem apenas o equipamento mais leve para prosseguir. Indo mais fundo, eles descobrem um cadáver seco à beira do caminho. Ao examinar, as mãos do corpo estão posicionadas como se estivessem em oração, mas não conseguem encontrar nenhum outro caminho. De repente, Lazi tira os óculos e se surpreende quando a caverna se ilumina e muitas formas semelhantes a rostos aparecem. Seus olhos brilham e o chão começa a rachar. Um demônio aparece bem na frente dele e ele se aproxima para tocá-lo, enquanto todos ao redor ainda não entendem o que está acontecendo, e assim que ele coloca a mão no olho da estátua, ele inesperadamente faz com que toda a caverna trema. Então, uma porta se abre. Lá dentro está o armazém dos criminosos, mas quando verificam, ficam todos surpresos ao encontrar as caixas completamente vazias. De repente, o informante sai correndo e os manda fugir, porque é um monstro lá dentro. O chefe também sai correndo e joga sua arma e implora para que o prendam, contanto que o tirem de lá. Antes que possam entender o que está acontecendo, a porta se fecha de repente. O homem gordo culpa o chefe por escolher aquele lugar amaldiçoado para esconder as mercadorias. O Capitão Wang pergunta se há outra saída, mas ele acredita que todos morrerão ali porque há um monstro feroz lá dentro. O Capitão Wang decide entrar para verificar a situação, mas o homem gordo diz a ele que não voltará para lá. No entanto, como ele conhece a situação interna melhor do que ninguém, o Capitão Wang precisa que ele vá junto. Além disso, este é o trabalho deles. Então, o homem gordo não deve esquecer qual é a sua posição. Com isso, Lazi lhe dá uma arma para autodefesa. Eles então prosseguem e chegam à segunda saída. O chefe abre a porta para eles e ele diz que faça o máximo possível para tirá-lo vivo de lá. O Capitão Wang pede que fiquem alertas enquanto se movem lá dentro. Lazi pergunta ao homem gordo por que ele não estava com medo quando uma arma estava apontada para sua cabeça na floresta, mas agora está assustado, ao que ele responde que não se pode negociar com monstros, mas sim com pessoas. Dois soldados do grupo são então pegos pelo monstro que corre em direção a eles. A equipe libera todo o seu poder de fogo contra o monstro, mas quando ele não mostra reação, Lazi e um colega avançam para verificar a situação. Eles encontram os corpos dos soldados, mas nenhum monstro. Ele aparece de repente e se move rapidamente pelos pilares de pedra da caverna. Lazi é atacado, mas consegue jogar tanto o monstro quanto sua arma para longe. Seu colega, em vez de correr, fica atirando desesperado até que o monstro pega e o devora. Lazi rapidamente recupera sua arma e atira no monstro. No entanto, ele consegue sair ileso. Ele então mira em sua cabeça, atirando continuamente em um ponto específico, até que finalmente cria um buraco, fazendo o monstro se dissolver em pequenas bolas pretas. Assim que todos pensam que acabou, essas criaturas inesperadamente rolam em uma direção e de repente dezenas a centenas de monstros aparecem e avançam em direção à equipe. Eles bloqueiam a entrada da caverna, forçando a equipe a recuar, enquanto mantém distância da horda de monstros. Eles correm para uma ponte de madeira e Lazi, sendo o último homem, inteligentemente atira em um lado da ponte para derrubá-lo e derrubar os monstros. No entanto, as criaturas escalam as paredes para persegui-los. Uma rasteja por baixo da ponte e agarra a perna do homem gordo, mas Lazi consegue segurá-lo e atirar no monstro.
Quando os monstros quase pegam Lazi, o Capitão Wang fornece fogo de cobertura por baixo. Lazi decide derrubar toda a ponte e joga o Homem Gordo para agarrar a corda da ponte e deslizar. Ambos deslizam e pouco antes de atingirem as rochas, Lazi ajuda o Homem Gordo a descer com segurança. Mas agora, o grupo está encurralado pelos monstros. De repente, uma torre longe se ilumina e de uma porta aparece o guarda florestal. Ele diz que os avisou, mas eles não ouviram. O chefe o reconhece como aquele que sugeriu esconder as mercadorias ali e que revelou que o Homem Gordo era um informante. Ele originalmente planejava levar os traficantes até ali para que os monstros o matassem e considera isso uma forma de eliminar o mal para as pessoas. No entanto, a equipe do Capitão Wang ainda entrou teimosamente. Quando o Capitão Wang pergunta quem ele é, o velho diz que não se lembra mais. Ele então sopra a fumaça, fazendo com que múltiplas colunas de fumaça subam ao redor deles. Ele se transforma em sua verdadeira forma de feiticeiro, dizendo que ninguém que viu sua verdadeira forma sobreviveu. Ele comanda os monstros para atacar, mas surpreendentemente Lazi os golpeia e derrota um monstro em só um ataque. Os olhos do nosso prota brilham novamente e ele segura uma faca estranha. Sem hesitar, ele avança para eliminar os monstros e proteger o grupo. O feiticeiro fica chocado que Lazi está conectada a Mian. No entanto, nosso prota diz que não sabe quem é essa pessoa. O feiticeiro explica que Mian é o dono da faca que Lazi está segurando, mas isso não importa, pois ninguém sairá vivo de lá. O feiticeiro invoca duas colunas de água para afogá-los, mas de repente, sua magia é instantaneamente quebrada por uma barreira. O homem então desce voando do teto da caverna e o feiticeiro fica chocado ao ver que é Mian, que observa a ousadia do velho em falar o seu verdadeiro nome. Após pousar, Mian lhe dá duas opções: suicídio ou execução. O feiticeiro afirma que tem praticado cultivo e invoca pilares de pedra, e logo em seguida, o chefe cai e morre, enquanto o Homem Gordo e o Capitão Wang são levantados. O Mian acena com a mão, fazendo as pedras desaparecerem, e ele se aproxima, desvia do ataque do feiticeiro em um passo, derruba seu cajado e aponta uma arma para sua cabeça. O feiticeiro implora por misericórdia, admitindo seu erro passado de roubar o elixir de Mian. No entanto, Mian guarda rancores, então o feiticeiro oferece outra condição. Ele compartilhou metade do elixir de Mian com outra pessoa, e se ele morrer, ele não saberá quem é. Mian lhe dá uma chance de revelar seu cúmplice, e o feiticeiro revela que foi seu sobrinho. O Mian então diz a Lazi para pegar a sua arma e matar o feiticeiro. O feiticeiro acusa ele de quebrar a sua palavra, mas o Mian esclarece que ele apenas disse que não o mataria, não que não deixaria outra pessoa fazê-lo. Ele imediatamente correu para pegar a faca de Lazi e feriu a perna do Capitão Wang. Então, o usou para ameaçar o Mian. No entanto, ele perguntou a ele se ele lembrava de quem era a faca que estava segurando. Ele foi então jogado para fora e a arma foi entregue a Lazi para terminar o trabalho. Enquanto Lazi hesitava, o homem tentou revidar forçando-a a atirar. O Mian então se aproximou e usou a faca para destruir a torre que o feiticeiro havia construído. Após o colapso da torre, surpreendentemente o Mian segurava uma caveira dourada em sua mão. A energia maligna do feiticeiro de repente voou para o corpo de Lazi, fazendo perder a consciência. Ele viu vagamente um avião vindo buscá-lo e mais tarde viu o Homem Gordo carregando para fora da caverna. Em seu sonho, Lazi viu algo sobre ele ter sido selado no passado. Quando acordou, ele se encontrou numa cama de hospital. Vendo uma faca por perto, ele a pegou. Ao caminhar, ele descobriu alguém por perto e se aproximou com a faca, mas era apenas o Homem Gordo procurando por algo que ele queria. Ele pediu que nosso prota se acalmasse e revelou que ele ficou inconsciente por 3 dias. Quando Lazi tentou abrir a porta, o Homem Gordo mencionou que ele estava tentando abri-la por 3 dias sem sucesso. De repente, alguém abriu a porta. Então ambos se esconderam e Lazi atacou a pessoa que entrava. No entanto, essa garota conseguiu pegar sua faca e contra-atacou. Quando Lazi pegou uma cortina para bloquear sua visão, ela cortou ao meio, comentando que para um soldado das forças espaciais como ele não conseguiria nem segurar uma faca corretamente. Um homem se aproximou e pediu para que a garota chamada Lubai não ficasse tão agitada e para devolver a espada. Este homem era Wang Ming e ele explicou que eles estavam sendo mantidos ali para exames de saúde. Como não havia problemas, o Homem Gordo queria ir embora, mas Lubai afirmou que o Departamento Mundial não era um lugar onde eles poderiam ir e vir como quisessem. Ming então os levou para uma vila na montanha e ao entrar, ele imediatamente os levou para o quarto do chefe do departamento. O Homem Gordo pensou que o chefe do departamento deveria ser uma pessoa impressionante para ter o seu próprio chefe, mas Ming o corrigiu, explicando que este era Liang, o chefe do departamento deles. O chefe convidou ambos para comer e os informou que eles se tornariam oficiais de investigação do Departamento Mundial. O Ming queria que o chefe os designasse para o seu Departamento 1, pois o Departamento 2 sempre recrutava os melhores funcionários, mas o chefe questionou por que ele estava com pressa, já que eles nem tinham assinado o contrato ainda. O Homem Gordo recusou, dizendo que não tinha talento para esse trabalho, e Lazi sentiu que era mais adequado para o serviço militar. O chefe não quis forçá-los, dizendo que o trabalho exigia consentimento mútuo, mas eles não podiam retornar às suas unidades originais, pois já haviam assinado os papéis de transferência militar. Embora eles não tivessem assinado pessoalmente esses papéis, o Homem Gordo disse
disse a Lazi que o chefe havia bloqueado a retirada deles desde o início. Sem outras opções, exceto se tornarem policiais ou segurança, eles poderiam muito bem aceitar esse trabalho. Quando o Homem Gordo perguntou sobre a dificuldade do trabalho, o chefe mencionou que, embora desafiador, os benefícios eram 10 vezes melhores do que seus trabalhos anteriores. Ao ouvir isso, ambos aceitaram. E o Hemming então os levou para o seu departamento. De acordo com o contrato, esse seria um trabalho vitalício sem data de término. Ele então os levou para baixo da vila, para uma base enorme e seu local de trabalho. Ao entrar, eles encontraram Poju, quem estava consertando o vaso sanitário e era conhecido por quebrar coisas no quarto. Quando o Hemming perguntou sobre os outros, ele soube que todos haviam sido pegos emprestados pelo Departamento 2. O Hemming ficou bravo porque outro chefe do departamento havia levado seu pessoal sem permissão. Pouco tempo depois, Lu Bai veio dizer ao Hemming para pegar o equipamento para o novo pessoal antes do horário de fechamento. Ela os levou para encontrar o seu chefe de departamento, Wang Pian, que deu uma pulseira para cada um. Essas pulseiras serviam como passe de acesso ao departamento, dispositivos de comunicação e localizadores. Mais importante, elas podiam sentir o estado de vida do usuário, permitindo que o departamento soubesse se estavam em apuros. Lu Bai então trouxe equipamento para ambos, que inclui uma arma e um cacetete. Eles teriam um período de 3 meses de experiência antes de fazer a avaliação para se tornarem funcionários oficiais. Ela seria a supervisora de ambos, e enquanto isso, o chefe de departamento havia se encontrado novamente com o Mayan. Ele havia mantido Lazi para ele e perguntou por que ele manteve o Homem Gordo também, e o chefe disse que ele tinha seu próprio olho para talentos. Ele mencionou que Lazi havia absorvido o poder do velho mago, então poderia haver problemas no futuro, mas o Mayan estava confiante que poderia lidar com quaisquer problemas que pudessem surgir. O Mayan trouxe imagens de 2 totens que encontrou para o chefe do departamento. Esses totens eram bastante semelhantes e pertenciam a 2 reinos que haviam desaparecido em um deserto. Neste momento, Lu Bai havia levado o Homem Gordo e Lazi para a biblioteca e pediu que lessem o máximo de livros possíveis, pois haveria um teste. O Homem Gordo queria que Lazi lesse para ele e o deixasse colar durante o teste. No entanto, nosso prota nem havia terminado o ensino médio antes de entrar no exército, então ele poderia acabar não entendendo nada. Lu Bai aconselhou ambos a lerem intensamente, pois os ajudaria a se adaptar mais rápido ao trabalho ali. Lu Bai explicou que havia um total de 6 departamentos de investigação naquele local. O departamento 1 era para investigação geral e costumava ser o maior, até que um traidor apareceu e fez a autoridade do departamento 1 declinar. Agora, o departamento 2 era o único núcleo do departamento. Apenas os chefes de departamentos eram permitidos saber sobre o incidente de traição. O departamento 3 trabalhava no exterior o ano todo, então raramente estavam lá. O departamento 4 era especializado em trabalhos de pesquisa. Seu departamento 5 era responsável por coletar informações e fornecer equipamentos. O departamento 6 lidava com tarefas que o departamento 5 não conseguia fazer, mas ela especificamente os advertiu para não ofender o chefe do departamento 6. Ela então os levou para dentro, onde viram um grupo de pessoas passando. Este grupo era do departamento 2, e a pessoa no meio era o chefe do departamento 2, chamado Kill Bulau. O diretor Kill e Wen se perguntaram por que eles estavam ali. Lu Bai explicou que para este caso, o chefe do departamento queria que os departamentos 1 e 2 trabalhassem juntos, mas ambos os chefes do departamento não gostavam de trabalhar um com o outro. O diretor Kill achava normal ele pegar emprestado as pessoas do departamento 1 quando quisesse, já que o departamento 1 não havia resolvido muitos casos no último ano. Com o incidente de traição, o departamento 1 havia perdido muita influência. O diretor Krill também aconselhou Wen a renunciar seu cargo logo. O departamento 2 estava agora subindo ao topo do departamento devido à sua maior taxa de resoluções de casos, e as pessoas estavam dizendo que se o chefe do departamento se aposentar, o diretor Krill assumiria. O Homem Gordo queria pular este caso, mas o Wing o fez ir para evitar rumores de que ele não conseguiria controlar sua própria equipe. Ao partir, o chefe do departamento informou que a missão deles desta vez era investigar uma antiga ruína sobre o deserto. Investigações anteriores mostraram que essa ruína estava relacionada a um lendário país antigo. Uma equipe arqueológica de 5 pessoas havia entrado na ruína e nunca mais voltou. Uma equipe de resgate também havia entrado, mas ainda não havia saído. Então, o departamento deles foi enviado para lidar com isso. Como a missão prioritária era resgatar as pessoas presas sobre a ruína, eles precisavam agir rápido antes que aqueles lá embaixo ficassem sem suprimentos. O chefe Ming avisou o diretor Krill de antemão para não pensar em dar ordens a seu pessoal. Lazi e o Homem Gordo perguntaram a Pojun por que os 2 chefes de departamento se odiavam, mas ele tinha muito medo de altura para responder. Pouco depois, eles chegaram ao local. Após o pouso, o diretor Krill mandou seus homens se alinharem para se mover. Ao encontrar o responsável ali, o diretor Krill pediu que mantivesse as pessoas afastadas para evitar interferências. Ming, sendo educado, avançou e apertou sua mão. O Amiyan também estava por perto observando a situação. Após examinar as informações deixadas pela equipe de arqueólogos, eles tiveram um entendimento geral da estrutura da ruína. O diretor Krill então queria que Lu Bai controlasse as pessoas lá em cima e não deixasse ninguém descer para interferir
interferir em seu trabalho. Se até amanhã de manhã ele não trouxesse as pessoas de volta, o Ming comandaria as tropas restantes. Ming então também chamou Lu Bai para organizar a cobertura de sinão para que o diretor Qiu não fosse enterrado lá embaixo. Naquela noite, o Homem Gordo perguntou a Lazi por que ainda não havia notícias do pessoal do Departamento 2. Lazi acreditava que o chefe do departamento não era alguém sem capacidade, então um covarde como ele não deveria se preocupar muito. O Homem Gordo mencionou que eles já haviam passado por situações de vida ou morte antes. No entanto, ele se perguntou se eles realmente teriam que viver assim de agora em diante, mas pensar demais era inútil, então ambos foram dormir. À meia-noite, Lazi de repente viu um rebanho de cabras passando por perto. Ele seguiu uma delas e o Homem Gordo, percebendo que Lazi não estava lá, pegou seu casaco e o seguiu. E com isso, Lu Bai também notou ambos saindo de suas tendas. O Homem Gordo alcançou Lazi e perguntou o que ele estava fazendo ali àquela hora. Quando Lazi mencionou a cabra, o Homem Gordo não acreditou nele, já que não deveria haver cabras no deserto. Lazi então não conseguiu mais ver a cabra e pensou que talvez estivesse vendo coisas. Quando estava prestes a sair, eles de repente caíram em uma areia movediça. Lazi tentou segurar nas pedras, mas elas racharam fazendo-o cair. Por sorte, ele desviou de uma pedra que caiu e descobriu um esqueleto de cabra por perto. Ele então correu para o Homem Gordo para acordá-lo. Como chamá-lo não funcionou, Lazi lhe deu um tapa com força para acordá-lo. O Homem Gordo perguntou se Lazi conseguiu subir, mas ele responde que não, pois o lugar estava muito desgastado e as pedras muito soltas para suportar o peso. O Homem Gordo tentou pedir ajuda, mas não havia sinal, então tiveram que desistir. Lazi de repente então viu uma criatura em pé na cabeça do Homem Gordo e apontou sua arma para ela, pedindo que ele ficasse parado. O Homem Gordo não conseguia ver essa criatura, então pediu a Lazi para não atirar, mas a criatura avançou, subiu em Lazi e mordeu sua mão. Ela então pegou a arma e apontou para os dois. Lazi sinalizou e se escondeu com o Homem Gordo atrás de uma pedra, mas a criatura não sabia como usar a arma. De repente, um bastão voou para baixo, fazendo a criatura derrubar a arma. A arma disparou alguns tiros, enquanto a criatura escapava por um pequeno túnel próximo. Lu Bai então apareceu e disse que havia sido designada para vigiá-los. Ela então queria ver aonde esse pequeno túnel levava, então rastejou para verificar. Enquanto rastejava, Lu Bai percebeu que os pilares de pedra ali não eram normais. Ela os reconheceu como pedras King, que um rei havia oferecido para este país, mas o rei deste país adorava uma religião maligna e causou um tabu que levou à punição divina, enterrando o país inteiro na areia. E este deve ser o local daquele país. Lu Bai então criou um modelo 3D para observar, mas o Homem Gordo queria que eles encontrassem uma saída primeiro. Lu Bai pediu que ele não se apressasse, pois um Ming certamente enviaria pessoas para encontrá-los. De repente, Lu Bai descobriu algo e disse ao Homem Gordo para não tocar em nada, mas ele já havia ativado um botão num pilar. O teto começou a tremer e estava prestes a desabar, forçando a Lazi a correr para empurrar os dois para longe. Na manhã seguinte, quando Ming veio à barraca procurar por Lazi, ambos haviam sumido. Lu Bai também estava desaparecida, então Ming teve que pedir aos seus guardas para investigar os arredores. Enquanto isso, o grupo de Lazi ainda estava seguro abaixo das ruínas, mas Lu Bai não entende por que o chefe do departamento deixou eles participarem desse caso, já que nenhum dos dois havia atingido o nível de um investigador regular. Ela o chamou de causadores de problemas com uma atitude muito irritada. No entanto, Lazi então percebeu que se ficassem ali esperando, ficaria sem oxigênio para respirar. Então ele pediu ao Homem Gordo para ajudar a mover esses pilares de pedra. Ainda que ele estivesse com medo de se intrometer novamente, eles morreriam se não agisse. Então ambos empurraram um pilar de pedra para longe, revelando uma corda para ambos. Nosso prota se arriscou e a puxou, abrindo uma passagem no chão. Ele então notou que aquele lugar estava prestes a desabar. Então disse aos dois para pularem primeiro enquanto ele segurava a corda para manter a porta aberta. Ele esperou que os dois fossem primeiro antes de pular no escorregador. Com isso, ele viu a criatura da noite passada, mas ela desapareceu quando saíram do escorregador. Os três então seguiram um caminho que levaria direto ao que parecia ser o túmulo do rei. Após olhar ao redor, Lu Bai pediu a Lazi, o Homem Gordo, para abrir aquele caixote. Eles tentaram, mas não conseguiram. Então Lu Bai veio verificar e viu que aquele caixote era feito de bronze. As pessoas daquela época acreditavam que se fossem enterradas em um caixote de bronze, a alma não conseguiria transcender. Então parece que este rei foi incriminado por alguém preso ali. Ela então sugeriu que eles precisavam de ferramentas especializadas para abrir o caixão, mas Lazi tirou sua faca querendo tentar abri-lo com ela. Lu Bai não teve muita confiança, mas ainda o deixou tentar, e ele realmente conseguiu abrir a tampa do caixão. Eles descobriram que dentro havia um cadáver envolto, e quando Lu Bai olhou para ele, ela percebeu que este não era o rei, porque as características faciais não correspondiam às das pessoas daquele país enterrado. O Homem Gordo então olhou dentro do caixão e de repente caiu direto por um buraco. Quando os dois perguntaram se ele estava bem, ele disse que estava e lá embaixo era muito escuro, e havia algumas pinturas. Lu Bai também decidiu descer para verificar, enquanto aquela criatura continuava observando os movimentos do grupo. Ming estava muito preocupado neste momento, então ele ligou para o chefe de Lu Bai para relatar que ainda não havia notícias do diretor Qiu e que o grupo de Lazi havia desaparecido. Um Mian
Mian, sentado por perto, ouviu isso e quando o chefe do departamento 5 disse que relataria ao chefe do departamento, o Mian começou a agir. Enquanto isso, o grupo de Lazi havia realmente chegado ao túmulo do rei. As pinturas ali contavam uma história. O rei deste país tinha uma filha que ele apreciava profundamente. A princesa se apaixonou por um jovem de um país vizinho e então o rei o casou relutantemente. No entanto, pouco depois, a princesa morreu pelas mãos da família de seu marido, que então liderou um exército para atacar o seu país natal. O rei teve que usar magia proibida para criar um tornado negro e perecer junto com seus inimigos. Então, parecia que esse caixão pertencia ao rei, enquanto o caixão acima era para a pessoa que matou a princesa. O rei, odiando aquela pessoa, a enterrou em um caixão de bronze. Eles então notaram que o rei nas pinturas sempre tinha um rosto azul, exceto na pintura onde ele estava segurando uma lâmpada e se curvando, onde não havia a cor azul. A cor azul do rei deve ter sido causada pela religião maligna em que ele acreditava. De repente, eles descobriram uma lâmpada aparecendo no caixão do rei, que não estava lá antes, e na pintura recente, a lâmpada na mão do rei havia desaparecido. Enquanto Lazi estava prestes a agir, ele de repente desmaiou. Ele então descobriu que a lâmpada estava liberando fumaça azul, e essa fumaça de repente se transformou no rei. Ele queria vingança por sua filha, e Lazi e o homem gordo dispararam suas armas, mas não tiveram efeito nenhum. Então Lu Bai correu para a frente e usou seu cacetete para afastá-lo. Quando pensaram que acabou, o rei de repente esfaqueou Lu Bai, e logo em seguida cortou o pescoço do homem gordo e continuou lutando com Lazi. Nosso prota segurou sua faca e desviou dos ataques do rei para circular por trás e atacá-lo, mas todos os seus golpes foram inúteis. Enquanto isso, Lu Bai e o homem gordo estavam seguros. O Mian os encontrou e os informou que Lazi estava experimentando alucinações de alto nível. Ele estava inconsciente há quase uma hora e Lu Bai disse ao homem gordo que o Mian era na verdade o chefe do departamento 6. Ele os informou que, embora Lazi estivesse experimentando alucinações, todas as lesões recebidas eram reais. Mian então decidiu entrar na alucinação para ajudar Lazi. Ele entrou na alucinação e apareceu diante do prota, jogando o rei de lado e dizendo a ele para apagar rapidamente a vela. Quando o rei voou para atacar o Mian, ele foi pego por ele. Lazi então derrubou a lâmpada e acordou. Mais tarde, ele se encontrou com o homem gordo e soube sobre o chefe Mian, e ele criticou as habilidades precárias de Lazi, enquanto nosso prota se lembrava de uma maneira de escapar de lá. Enquanto isso, Pojun havia informado o chefe do departamento que o Eming também havia descido para a relíquia subterrânea e que eles haviam obtido temporariamente um mapa da relíquia a partir de sinais que Lu Bai havia felizmente enviado para o chefe. O chefe do departamento ordenou a Pojun que cercasse a área com base no mapa e iniciasse a escavação. Pouco depois, alguém veio informar a Pojun sobre o recebimento de sinais que poderiam ser o Eming, e o local do sinal era na área central. Lazi então contou ao grupo sobre a passagem escondida que ele viu quando o rei se transformou em fumaça e escapou. Eles mais tarde abriram uma porta escondida, mas dentro havia outra formação. Lu Bai suspeitou que a alucinação anterior deliberadamente revelou informações a Lazi para atrair todos para essa segunda formação. O Mian revelou que esta era a formação 9 mortos, uma vida, onde entre todos os caminhos apenas um levava à sobrevivência, enquanto os outros 9 levavam à morte. E olhando para ela, parecia não haver padrão, então talvez até a pessoa que montou a formação não soubesse qual era o caminho correto. O Mian disse que eles não tinham como resolver a formação, então ele disse ao homem gordo para apenas escolher um caminho aleatoriamente. O homem gordo hesitou em escolher, então o Mian insistiu que ele escolhesse um. Ele então escolheu o caminho do meio para ir. À medida que andavam a distância, o caminho através deles começou a desmoronar. O homem gordo ficou assustado e disse que se morresse não culpassem ele, e sim o Mian por fazer escolher aquele caminho. Porém, o caminho que eles estavam permaneceu seguro e nada aconteceu. Depois de um tempo, o caminho deles de repente também desmoronou, fazendo com que todos caíssem. No entanto, eles acabaram caindo em uma floresta e todos estavam seguros. Mian ficou impressionado que alguém pudesse criar uma alucinação de 3 níveis como essa. Eles então descobriram que o diretor Krill e Ming estavam debaixo d'água, então nadaram para resgatá-los. Mas quando os pegaram, o homem gordo se prendeu em algumas águas debaixo d'água e foi puxado. Lazi mergulhou para cortar as águas e resgatar o homem gordo. Quando voltaram para a margem, conseguiram reviver Ming. O homem gordo perguntou como os dois foram parar lá, e Ming disse que foi procurá-los e inesperadamente encontrou o diretor Krill na água. Então ele foi salvá-lo, mas ficou preso nas águas e foi puxado para baixo. De repente, o diretor Krill acordou e atacou Ming com a espada. O homem gordo pensou que o diretor Krill queria acertar as contas com o Ming ali mesmo. Então Lazi tenta bloquear seu ataque, mas foi jogado para o lado. Ele suspeitou que o diretor Krill estivesse afetado pela alucinação. Os dois então tiveram que conter o diretor Krill, enquanto o Mian apenas jogou algo na água. A água então explodiu em chamas intensas e ele explica que a água era o agente causador da alucinação ali. E com isso, o diretor Krill saiu do transe. O Mian disse que a lâmpada no túmulo veio dessa água e de repente a criatura que atacou Lazi apareceu no galho da árvore. O grupo atirou nela, mas ela se moveu muito rápido. Então o Mian jogou fogo para afastá-la. Ele então a deixou vir até ele e liberou um fogo de dragão para derrotá-la. E logo em seguida, o grupo
corpo escapou da alucinação. O homem gordo pensou que Mian deveria ter intervido antes, mas ele disse que se eles deixassem o homem gordo fazer tudo, o que eles fariam com seus salários? Eles mais tarde encontraram as pessoas desaparecidas e pareciam que estavam em estado de morte aparente por terem seus canais de ki bloqueados, pois Jun havia cavado onde eles estavam, então eles tiraram as pessoas feridas primeiro. O homem gordo notou alguns objetos de valor e quis levar alguns, e ele encontrou um colar e perguntou se era de Lazi, mas nosso prota apenas pensou que era de outra pessoa, então ele o devolveria, e Mayan reconheceu o símbolo no colar como familiar. A equipe então voltou depois de completar a missão de resgate, e o homem gordo acidentalmente descobriu algumas pedras de jade em suas roupas. O Eming decidiu dividi-las igualmente, e Mian também pegou uma, dizendo a Lazi para ir vê-lo em um certo endereço, após este caso, e não contar a mais ninguém. Lu Bai então entrou e exigiu saber o que eles estavam escondendo, e os forçou a entregá-la. Não muito depois, de volta ao escritório, Ming convidou o homem gordo e Lazi para beber depois de completar a missão, pois eles haviam feito contribuições significativas para ajudar a aumentar a reputação do Departamento 1. O chefe do Departamento 5 também veio beber com eles, dizendo que deveriam beber pela garrafa, não pelos copos. Ming rapidamente engoliu uma garrafa inteira e começou a ficar bêbado, dizendo que os dois novos funcionários eram as verdadeiras estrelas. Então ele deu uma garrafa para o homem gordo, que também bebeu tudo e desmaiou devido à baixa tolerância ao álcool. Lazi tentou sair, mas foi segurado e forçado a beber. Na manhã seguinte, Lazi percebeu que tinha treinamento, então ele acordou o homem gordo, mas o encontrou inesperadamente azul. Ele teve que levá-lo ao departamento médico, mas no caminho eles encontraram Lu Bai. Ela examinou a situação e levou o homem gordo para o chefe de sua seção, que disse que provavelmente era por beber a água no túmulo e que eles só precisavam fazer uma ressonância magnética para remover a descoloração. Enquanto estavam lá, o chefe também examinou Lazi, mas disse a ele que não havia nada de errado e o deixou ir. Um espião do diretor Q, que havia relatado a condição de Lazi ao chefe, fazendo-se perguntar como Liang poderia deixar essa coisa estar na organização. Neste momento, o homem gordo voltou ao normal e perguntou se Lazi tem alguma relação com o Mian, já que as duas vezes em que eles passaram perigo, ele veio resgatá-los. Sem mencionar que o velho feiticeiro também disse anteriormente que a faca de Lazi também pertence a Mayan. Lazi não acredita muito, mas de repente os dois foram presos pelo pessoal do diretor Crew. Durante esse tempo, o chefe do Departamento 5 foi encontrar o diretor Mayan para relatar os resultados da pesquisa e avisar que Lazi estaria corroído pela magia negra do velho feiticeiro. Lu Bai de repente veio relatar que o diretor Q havia capturado Lazi e o homem gordo e estava agora lutando com Ming. O Eming veio exigir a liberdade de seus funcionários, mas o diretor Q acreditava que Lazi tinha o potencial de se tornar um rebelde, como o que Ming havia recrutado antes. No entanto, o diretor veio pessoalmente e pediu ao diretor Q para liberar os dois, pois ele sabia bem o que estava dentro de Lazi. Então ele pediu ao chefe do Departamento 5 para monitorar de perto a condição de Lazi, mas o diretor, que ainda acreditava que eles não tinham aprendido com seu erro do passado, então a situação aconteceria novamente como antes. No entanto, o diretor ousou garantir que se algo acontecesse, ele assumiria a responsabilidade, mas o diretor Q tinha uma condição: ele seria o supervisor do teste de entrada na organização em 2 meses. Lu Bai decidiu que de agora em diante, ela deve treiná-los cuidadosamente, se eles não quiserem ficar sob a espada do diretor Crew. Pela manhã, eles começaram com corrida, depois treinamento de síntese química, em seguida tiro, luta livre, artes marciais e muitas outras coisas. Eles tinham que treinar das 7 da manhã às 8 da noite, então podiam descansar. Um mês passou e um dia Lu Bai levou os dois para fazerem compras. Ela notou que o homem gordo poderia fazer uma dieta para perder peso e fica espantada que se passou um mês de treinamento e ele não perdeu nenhum quilo. Quanto ao nosso prota, ele estava carregando um monte de coisas que Lu Bai comprou. Ela então lembrou os dois para se esforçarem ao máximo para o exame do próximo mês, porque o diretor Q certamente não os deixaria em paz. Se eles falhassem, teriam que sair dali, mas se Lazi saísse da organização, a coisa dentro dele o corroeria até a morte. Então, ele foi forçado a se esforçar ao máximo para permanecer na organização. Um mês depois, o exame foi realizado e o diretor Q disse que a missão deles era capturar uma pessoa que supostamente havia comido as aves da aldeia nos últimos tempos, e ele estava atualmente escondido nesta casa, e eles tinham 30 minutos para trazer a pessoa de volta viva. Parecia fácil, mas eles ainda precisavam ter cuidado. Depois que os dois entraram na casa, eles sentiram um cheiro forte, e depois de verificar a casa e não encontrarem ninguém, eles ouviram um som nos fundos, e com isso, eles correram para ver o alvo comendo o frango cru. Lazi percebeu que ele estava possuído, então ele rapidamente fugiu. Os dois o perseguiram, e ele chutou uma telha para fazer o homem gordo ficar para trás e encontrar outra maneira de segui-lo. Lazi continuou perseguindo e jogou um bastão para fazê-lo cair, mas ele empurrou Lazi e fugiu. No entanto, Lazi ainda pegou sua perna e quando ele tentou correr, o homem gordo pulou do telhado e o prendeu no chão. A missão foi concluída e o homem gordo foi levado, mas Lazi foi chamado para ficar para trás para limpar, pensando que era apenas
para limpar a cena, mas o diretor Quill diz que Lassie era quem precisava ser limpado. Vai de F, pai. A razão pela qual ele o trouxe aqui foi para esconder facilmente o corpo, mas o Ming e Lu Bai vieram resgatar o nosso prota. E o diretor Quill recebeu uma mensagem do chefe Liang exigindo que ele libertasse Lassie.